Os restos foram localizados em um matagal, como eu disse, em uma área que não estava à vista do público ou perto de qualquer caminho para caminhada. E eu acredito que eles são os restos de Julian Story. A polícia confirmou uma grande descoberta no horrível caso envolvendo a ex-estrela de reality televisão Tamika Chesser, antes conhecida por seu charme na tela. Ela é acusada não apenas de assassinar seu namorado, Julian Story, mas também de decapitá-lo. Esta descoberta chocante está revirando o caso e vamos conversar com um comandante de polícia aposentado para descobrir como essa nova evidência pode fortalecer ou quebrar essa investigação. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado por Law and Crime. Sou Jesse Weber. Ok, estamos mergulhando na chocante transformação de um ex-participante de reality show em um acusado de assassinato. Você pode se lembrar de Tamika Chesser, uma das belezas da segunda temporada da versão australiana de Beauty and the Geek, que foi ao ar em 2009. O show, co-criado por Ashton Kutcher, emparelhava mulheres atraentes com homens inteligentes, mas socialmente desajeitados, desafiando-os a aprender uns com os outros através de competições peculiares, transformações e encontros desconfortáveis. Lembre-se disso. Aos 20 anos, Tamika era garçonete de coquetel quando entrou para o elenco, chegando à final e terminando como vice-campeã. Após breve fama na televisão de realidade, ela migrou para a modelagem, lançou uma conta no OnlyFans e praticamente sumiu dos holofotes. Isso até 2025, porque se você avançar para 2025, o nome de Tamika Chesser está de volta às manchetes de todas as maneiras erradas, desta vez por algo muito mais sombrio. Agora, com 34 anos, ela foi acusada do brutal assassinato de seu namorado, Julian Story, de 39 anos, em um caso que os investigadores dizem até envolver decapitação. Abordamos primeiro essa história perturbadora em Lei e Crime, quando a polícia ainda buscava partes dos restos de Julian. Mas agora houve um grande avanço nesta investigação e estamos revisitando o caso com um novo desenvolvimento que você vai querer ouvir. Se você não tem acompanhado o caso, aqui está o essencial. Na tarde de 19 de junho, por volta das 15h30, os serviços de emergência foram acionados para um apartamento em Port Lincoln. Esta é uma cidadezinha litorânea no sul da Austrália, aproximadamente a meio caminho entre Sydney e Perth. E os vizinhos notaram fumaça saindo de dentro da unidade. E de acordo com documentos judiciais obtidos pela Australian Broadcasting Corporation, uma testemunha viu Tamika Chesser fora do apartamento e perguntou o que estava acontecendo. Ela supostamente responde, nada. E então, calmamente, tranca a porta da frente e leva seus cachorros para passear. Essa é a alegação, mas a testemunha estava preocupada. Então eles entraram no apartamento pela parte de trás e dentro do banheiro eles encontraram um monte de trapos e roupas fumegantes. E eles rapidamente apagaram o fogo com água. Mas o que os investigadores descobriram a seguir foi muito mais perturbador do que um pequeno incêndio, porque enterrados sob os escombros queimados estavam restos humanos, carbonizados, desfigurados e parcialmente destruídos. A polícia confirmou que a vítima era Julian Story, de 39 anos, namorado de Tamika há cerca de 6 meses. Mas o horror não terminou aí, porque o corpo de Julian havia sido desmembrado e sua cabeça estava desaparecida. A polícia iniciou uma busca extensa em Port Lincoln, passando por matagais próximos, parques, pieres, até mesmo debaixo d'água, com o uso de equipes de mergulho. Mas por semanas não houve sinal da cabeça decapitada de Julian, até que uma recente reviravolta no caso mudou tudo. Retornaremos a esse assunto em breve. A polícia acredita que Julian foi morto por volta da meia-noite de 17 de junho, quase 2 dias antes do relato do incêndio. Quando a polícia chegou ao local, eles encontraram Tamika, aparentemente sentada, em silêncio, em uma cadeira de jardim, completamente irresponsiva. Os oficiais a descreveram como estando em estado catatônico, exatamente como a polícia a descreveu. Catatônica, segundo documentos revisados pela Australian Broadcasting Corporation. Catatonia é uma condição neuropsiquiátrica grave que interrompe a consciência do movimento de uma pessoa
sua capacidade de responder ao seu ambiente. E a Cleveland Clinic descreve como um estado em que alguém pode parecer acordado, mas está completamente irresponsivo. Pessoas com catatonia podem ficar paralisadas em posturas rígidas ou incomuns, parar de falar e fazer movimentos estranhos e repetitivos. Pode se manifestar de várias formas, como olhar fixo, manter posições estranhas por horas e até fazer expressões faciais bizarras. A causa exata não é totalmente compreendida, mas é comumente associada a condições psiquiátricas como esquizofrenia, transtorno bipolar ou depressão maior. E também é visto em distúrbios neurológicos como epilepsia, autismo, demência. Pode resultar de infecções graves, desequilíbrios metabólicos e reações adversas a medicamentos. Mas 10 dias depois, em 27 de junho, Tamika Chesser foi formalmente acusada de assassinato. Ela compareceu à audiência por videoconferência de uma instituição psiquiátrica segura onde está detida. O pedido de fiança foi rejeitado. Agora entramos nos próximos passos cruciais da investigação. Para isso, quero trazer um especialista. Quero trazer um convidado especial para me ajudar a desvendar tudo. O comandante de polícia aposentado e apresentador do podcast Profiling Evil, Mike King. Mike, é ótimo tê-lo aqui. A propósito, você tem um novo livro, certo? Obrigado, Jesse. É sempre ótimo estar com você. O livro é Lobos em Pele de Cordeiro. Na verdade, foi escrito para entusiastas do crime real entenderem melhor os conceitos sobre os quais costumamos falar. E eu me pergunto, dadas as alegações neste caso, se este pode ser um exemplo primordial disso, mas vamos falar sobre isso, certo? Quais técnicas investigativas seriam priorizadas em um caso envolvendo desmembramento e a busca, infelizmente, por partes do corpo desaparecidas? Bem, eu acho que este é realmente intrigante, porque Tamika, por todos os relatos que conseguimos obter da Austrália, tem passado por algum tipo de episódio psicológico por algum período de tempo, de acordo com alguns membros da família. Então será interessante saber se já houve algum diagnóstico, se um diagnóstico, como você estava falando, que apoiaria esse estado catatônico de esquizofrenia ou outras coisas. Mas quando você pensa no processo de decapitação, geralmente quando você vê isso em um predador, se é um predador serial repetitivo, isso é frequentemente parte da fantasia que eles têm e parte dessa emoção que eles obtêm, o que é tão perturbador pensar. Mas então, quando você olha para alguém que de repente comete um crime, talvez como esse homicídio está aparecendo, às vezes você verá esses esforços de decapitação, dissecação do corpo, como esforços para ocultar e destruir evidências. E está realmente começando a se tornar mais interessante à medida que aprendemos mais sobre onde a cabeça foi recuperada. Como você bem sabe, passei muito tempo na Austrália, eu analisei vários casos de homicídio lá, eu conheço aquela área. Eu nunca estive em Port Lincoln pessoalmente, mas já estive em todos os lugares pelo menos na costa leste daquela área da Baía de Spencer, onde isso está situado. Na verdade, Adelaide é a cidade grande mais próxima que as pessoas costumam conhecer quando pensam na Austrália, e fica do outro lado da Baía de Port Lincoln. Mas você começa a pensar, por que a cabeça foi descartada no oceano? Foi na esperança de aproveitar a influência das marés? E tem eu fiz algumas pesquisas esta manhã cerca de uma maré de 4 pés nessa área. Então não é dramático como você veria em outras partes da Austrália, onde essa maré pode ser muito maior, mas a força da maré é o que se torna interessante. E bem perto de onde aquela cabeça foi recuperada também há um pier realmente longo. Não? E então é o lugar perfeito para alguém sair e deslocar a cabeça, jogá-la na água e esperar que ela possa ser sugada com a maré vazante e deslocada, e então os animais fazendo a predação que eles fazem no oceano. É bastante nojento pensar sobre o que estamos falando. Quando você lida com fogo e supostas tentativas de destruir evidências, que tipo de evidência forense é mais crítica nesses casos? Como você sabe, quão difícil, quanto isso é um desafio para você descobrir o que aconteceu. Sim, eu acho que vai se resumir ao que os bombeiros descobriram e os investigadores de incêndio descobrem sobre a origem das chamas que o vizinho relatou e que levaram a ser apagadas.
E novamente, se houver esforço para destruir o corpo por meio químico, parte disso poderia induzir a criação de uma chama. Então a questão se torna, Chester, se ela de fato é responsável por tudo isso, ateou fogo naqueles trapos e depois saiu para que ela tivesse um álibi de que estava longe da residência? Ou foi um esforço combustível natural de produtos químicos que estavam sendo usados para dissolver o corpo e fazer outros tipos de coisas que poderiam ajudar a remover evidências? Então temos que manter um equilíbrio aqui enquanto esperamos as informações que podem nos dar uma melhor noção de se foi um evento planejado. Vou queimar este apartamento e espero destruir o corpo e qualquer evidência que possa estar lá. O que então se torna um pouco estranho de por que você decapitaria a cabeça e a levaria com você. Porque por que esse mesmo fogo não destruiria a cabeça? Ou foi apenas acidental que as chamas surgiram dos produtos químicos e havia um plano de longo prazo para sair todos os dias, para passear com os cães e destruir e se livrar de outra parte do corpo? E tudo isso é tão horrível de entender. E todos nós estamos sentados pensando como pode um ser humano tomar esse tipo de decisões, mas infelizmente já vimos isso em casos criminais antes. Com que frequência você se depara com casos em que está lidando, talvez, com assuntos grotescos como este e alegações? E o suspeito está neste estado catatônico. Você menciona as alegações e especula sobre a mentalidade de quem faria algo do tipo. Mas você já encontrou alguém que não está disposto ou não é capaz de fornecer algum tipo de informação? Talvez a resposta seja, sim, não capaz se estiverem neste estado catatônico. Quão comum é isso? Qual é a sua experiência com isso? Sim, tive algumas experiências na minha carreira em que fui o policial que respondeu e tive a oportunidade de ver alguém nessa posição. Penso em um como um jovem oficial de patrulha, Jesse. Fui chamado para um veículo na entrada de um cara e os vizinhos estavam reclamando do cheiro. Quando finalmente conseguimos abrir a porta do porta-malas, o homem estava lá decompondo por algumas semanas, o que é uma visão horrenda. Um cheiro horrendo que você nunca esquece como oficial. Mas o efeito no proprietário da casa foi exatamente esse. Achatado e bizarro. Isso me lembrou quase de assistir. Se você se lembra quando você e eu falamos sobre Ruby Frank, quando ela foi presa pela primeira vez. E ela está apenas olhando passivamente para os policiais a cada pergunta, indo de pergunta em pergunta sem responder, e então dizendo friamente, acho que é melhor eu ter um advogado. Isso parece bem mais bizarro do que aquilo, mas é o mesmo tipo de personalidade. E desde essa descoberta macabra, a polícia tem trabalhado para juntar os movimentos de Tamika nos dias que antecederam o assassinato, porque ela não dirige e os investigadores acreditam que ela pode ter se deslocado a pé para se livrar das evidências. E eles divulgaram imagens de câmeras de segurança, mostrando ela passeando com seus cachorros durante essa janela crítica, esperando que alguém na comunidade possa reconhecê-la ou se lembrar de ter visto algo em comum. No dia 23 de julho, oficiais que buscavam em uma área próxima encontraram itens descartados, incluindo uma camiseta do Elvis Presley, uma garrafa de bebida e uma pulseira, parcialmente escondidos em um subbosque. E de acordo com o superintendente Darian Filkel, esses itens foram enviados para testes forenses, incluindo análise de DNA. E a camiseta do Elvis, esse detalhe pode ser importante, porque tanto Tamika quanto Julian eram conhecidos fãs do Elvis, novamente adicionando possível significância a essa descoberta. Apesar de semanas de busca e algumas descobertas promissoras, o rastro parecia ter esfriado. Em 24 de julho, mais de um mês após os restos de Julian serem encontrados, a polícia encerrou oficialmente as buscas. O superintendente informou aos repórteres que os investigadores haviam esgotado todas as áreas de interesse e não possuíam mais pistas sobre a cabeça desaparecida ou outras evidências. Foi um ponto de virada sombrio, em um caso já perturbador. Mas apenas uma semana depois, no dia 30 de julho, tudo mudou. Chegaremos lá e falaremos sobre isso. Mike também estava falando sobre o assunto. Mas, voltando a você, Mike, quão crítico é rastrear o movimento de um suspeito? Como estar a pé, neste caso, para construir uma linha do tempo para reunir mais evidências? Bem, absolutamente importante, como estamos começando a ver a partir do rastro digital, que provavelmente aprenderemos mais sobre quando a aplicação da lei começar a processar, quando isso realmente for a julgamento, se isso acontecer.
Mas eu acho que então veremos informações do celular que mostrarão que Chester está saindo de casa. Podemos ver o fato de que, através de algumas filmagens de circuito fechado de televisão que já foram capturadas, que ela está passeando com esses 3 cachorros. Em um determinado momento, ela tem uma sacola na mão e a bolsa dela. Agora, novamente, se isso for um esforço concertado para remover o corpo da casa pedaço por pedaço e jogá-lo no mato, torna-se meio intrigante, porque a Parmiccala, acho que é a trilha Parmiccala, onde o corpo, a cabeça foi recuperada, está realmente em linha com onde a residência dela fica na antiga trilha da rodovia Flinders. E eu estive novamente naquela área e conheço bem aquela área, especialmente a rodovia Flinders. E o que é intrigante é que é apenas cerca de 5 minutos de carro, mas pode ser uma caminhada de 40, 45 minutos ao longo daquela trilha até o local onde acho que a cabeça foi recuperada. E, novamente, isso a leva direto para aquele pier que eu acho tão significativo se você realmente está tentando se livrar de partes do corpo no oceano, porque isso vai te levar muito mais fundo na água do que tentar jogar algo da costa. Quão confiável é o teste forense, como a análise de DNA em itens descartados que talvez tenham sido encontrados semanas após um crime. Absolutamente confiável. Quero dizer, vimos isso repetidas vezes onde eles estão falando, eu nem sei o número que eles usam, que é como milhões de graus de certeza de que este é o mesmo DNA. Mas este ainda é um pedaço bastante fresco de DNA, mesmo que tenha estado na água, onde vai começar a se decompor mais rapidamente, especialmente em água salgada. E novamente, com a vida animal chegando lá. Provavelmente não havia tecido anexado ao crânio naquele ponto, mas eles certamente foram capazes de extrair de dentro da medula óssea e obter o que precisavam, ou talvez algum tecido de junta como ligamentos onde eles conseguiram obtê-lo. E então eles têm uma maneira absoluta de identificar as partes do corpo recuperadas no complexo de apartamentos. Então sim, a camiseta do Elvis Presley, a garrafa de bebida, a pulseira, tudo isso estava escondido nessa vegetação rasteira. Isso será crucial para determinar o que o DNA sugere sobre isso. Novamente, essa vegetação rasteira foi encontrada neste tipo de local central, um ambiente muito específico, mas semanas depois. Sim, absolutamente. E a coisa que se torna tão importante, eu quero dizer, né, você é o promotor aqui, mas a coisa que realmente é tão importante nisso, quando você começa a juntar tudo, é o fato de que se de fato esses itens foram pegos e largados em momentos diferentes, como se ela saísse para várias caminhadas e largasse itens diferentes, e eles são positivamente ligados de volta à vítima neste caso, isso fornece muitas informações sobre o desejo de Chester, se de fato for ela, de esconder evidências. E as pessoas podem aparecer, e acho que todos estão dizendo, bem, ela certamente alegará que estava mentalmente doente durante o tempo disso, mas é aqui que o comportamento se torna tão importante porque, embora ela possa estar mentalmente doente, isso está claramente mostrando que ela entendeu que o que fez estava errado e ela está tentando se safar disso ao deslocar as evidências. Acredito que isso é muito mais impactante do que apenas alegar que ela pode estar com problemas mentais. Então, em 30 de julho, durante uma coletiva de imprensa, o superintendente fez esse grande anúncio. A polícia recebeu informações de um membro do público em Port Lincoln de que eles haviam localizado em uma área de mato o que parecia ser um crânio humano. Os restos foram localizados no mato, como eu disse, em uma área que não estava à vista do público ou perto de qualquer trilha para caminhada. Esta área não havia sido previamente pesquisada pela polícia e não era uma área de interesse para a polícia com as informações que tínhamos na época. Investigações preliminares e telefonemas para o Centro de Ciências Forenses forneceram informações de que os restos são provavelmente humanos. E eu acredito que sejam os restos de Julian Story. Para confirmar isso, no entanto, esses restos serão submetidos a mais testes forenses e científicos nos próximos dias. Esses restos atualmente estão em Port Lincoln e os levaremos de volta a Adelaide para que os testes forenses sejam realizados. Os restos estão atualmente em Port Lincoln e serão levados de volta a Adelaide para testes forenses. Agora,
Durante essa mesma coletiva de imprensa, o superintendente compartilhou mapas com a mídia mostrando exatamente onde aquele crânio havia sido encontrado e onde a polícia agora estaria, concentrando seus esforços renovados. Quero mostrar no mapa qual é agora a nossa área de interesse e concentração onde a busca. Então, virando a esquina, lá está o município de Port Lincoln. Agora você verá que em algum lugar onde essas 3 linhas estão, é onde dizemos que os restos foram localizados. A marina de Port Lincoln fica mais ou menos fora do mapa, na parte inferior da Halmar Street aqui, Speedway Road ali. Você pode ver que é uma área bastante grande de mato e floresta que vai levar um pouco de tempo para atravessar. Essa área precisa ser agora meticulosamente revistada em busca de qualquer outra evidência que possa estar lá, além do que acreditam ser os restos mortais de Julian. Então, apenas um mapa mais amplo de onde isso está em termos de localização. Então, é nessa área. E como eu disse, essa não é uma área que havia sido previamente pesquisada pela polícia e não estava em nossa área de busca. Agora, o homem que descobriu o crânio, Tyson McCallum, falou ao Nine News sobre o momento em que fez a descoberta arrepiante. E ele estava passeando com seu cachorro quando o cachorro, de repente, saiu do caminho. McCallum seguiu. E foi quando ele se deparou com este local extremamente perturbador. Ele disse ao veículo que se aproximou rapidamente e fez a conexão do que pensava ser. Foi meio que, de jeito nenhum, não é o que eu acho que é. Tipo, não, certamente não. Mas foi apenas muita coincidência. Mike te diz o quanto o papel do público em ajudar uma investigação pode ser, certo? A polícia, em certo ponto, admitiu não ter mais recursos e que não havia muito a fazer. Era uma área que nem sequer tinham vasculhado. O público tem um papel crucial em uma investigação em curso. Oh, rapaz, eu diria, e eles podem cobrir terreno que a polícia não consegue. Você faz o melhor palpite educado quando está tentando conduzir buscas. Mas, novamente, isso é uma agulha enorme em um palheiro incrivelmente grande. Imagine encontrar algo do tamanho de um crânio em mato, lama, pântano, em uma área que cobre literalmente milhas e milhas e milhas e ser capaz de encontrar essa coisa. Geralmente é assim que eles são encontrados, através de alguém que tropeça neles. Avanços na tecnologia, drones, radar de penetração no solo. Isso pode melhorar as buscas em terrenos difíceis? Então, usar um drone ou algumas dessas tecnologias certamente poderia ajudar se você estiver lá rápido o suficiente para ver se o solo está perturbado ou se há alguma marca de alguém se movendo pelo pântano, por exemplo, e abrindo caminho entre os arbustos ou pegadas na lama. Mas, novamente, pense nisso. Essas águas de maré vão estar mudando drasticamente a paisagem a cada 12 horas, deslocando drasticamente as evidências que estão lá, especialmente quando você está lidando com uma região costeira. E isso realmente intensifica o problema. Ser capaz de encontrar algo assim do ar é realmente difícil, a menos que você esteja procurando por algo como uma camisa de cor brilhante ou algo que possa realmente se destacar ao passar um drone. Então você pode fazer imagens de antes e depois que te levarão rapidamente de A a Z para saber se há mudanças. Essa detecção de mudança pode levar você a olhar mais de perto, mas ainda vai exigir encontrar aquela agulha no palheiro. Uma coisa que não podemos esquecer, o aspecto humano disso, porque, para a família do Julian, eles continuam a lidar com essa situação, o inimaginável. As autoridades afirmam estar em contato constante, oferecendo suporte ao longo da investigação. Aqui está o comunicado da polícia sobre a situação atual da família. Eles ainda estão lidando com o que é um evento horrível para a família, mas mantivemos contato com eles o tempo todo, em cada etapa da investigação. Eles estão muito satisfeitos com a resposta da polícia. Eles estão mais do que satisfeitos com a assistência que receberam de seus amigos na comunidade de Portland e de outras famílias. Eles estão esperando que seja Julian, obviamente, para que possam seguir em frente e realizar o funeral com todos os restos mortais de Julian. Eles claramente estão lidando com muito, mas estão felizes com as informações que receberam e como as coisas estão progredindo. E quanto à senhorita Chesser, ela tem retorno marcado para o tribunal em dezembro. Mike King, muito obrigado por vir.
Agradeço muito. Que bom te ver, Jesse. Estarei na Austrália neste fim de semana. Tentarei passar aí para te atualizar. Ótimo. Se tiver mais informações, continuaremos acompanhando. Adoraríamos tê-lo de volta. Obrigado. É tudo por agora no Sidebar. Obrigado a todos por nos acompanharem. Inscreva-se no YouTube, Apple Podcast, Spotify ou onde você ouve seus podcasts. Sou Jesse Weber. Falo com você na próxima vez.